Então, bora lá, pessoal. Vamos fazer uma atualização de Educ 3, uma ação do setor educacional que eu já falei nos meus vídeos aí no canal, tá? E vamos agora fazer uma atualização analisando o gráfico mensal. Gráfico mensal, para todo mundo já sabe, eu não preciso acompanhar todo dia. Eu acompanho uma vez por mês. A movimentação do gráfico mensal e semanal é muito tranquila. Você não acompanha o mercado diariamente. Então, o gráfico mensal você acompanha quando finaliza o determinado mês e você verifica se aquela movimentação de queda ou de alta continua, tá? E aí você vai tomando decisões a partir de cada barra do gráfico mensal, ok? Então vamos analisar isso na Educ 3, o que ela vem fazendo, ok? Mas antes de tudo, vou fazer novamente um convite para vocês. Renda fixa turbinada. O que significa isso? Significa marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. São apenas nos títulos do Tesouro Direto que você consegue marcação a mercado. E não são todos os títulos do mercado que geram essa marcação a mercado. Ok? Então, o que eu estou dizendo? Que o preço do título, o valor da sua aplicação vai variar para cima e para baixo. E isso é uma grande oportunidade para a gente aproveitar a marcação a mercado e pegar fortes valorizações nos títulos públicos, tá? E isso você só consegue se aproveitar dessa supervalorização se você vende antecipadamente o seu título. Mas é importante ter uma metodologia, um time correto para você começar a entrar nos títulos do Tesouro. Veja que nós estamos hoje, ó, dia 10 de maio de 2023, a taxa hoje caindo novamente, eu vou botar aqui 90 dias aqui só para vocês olharem, a taxa caindo novamente nesse título aqui, IPCA 2035, está valendo hoje 5,86%. Então veja a queda aqui de 6 de março, que era 6,48 a taxa, e a taxa continua caindo. Significa o quê? Quando temos taxa de juros dos títulos públicos caindo, o preço do título é inversamente proporcional. Ele valoriza. Então, é bom olhar para a marcação ao mercado, ver a taxa do título cair, e isso o preço do título sobe. Então, vamos ver aqui, esse aqui é o gráfico de taxa e o gráfico de preço, ó, a partir do dia 6 de março de 2023. Vamos lá. Preço, 6 de março de 2023. R$ 1.890 o preço do título. E olha o quanto que ele se valorizou até agora. Já está custando R$ 2.080,07, tá? Então, é um baita ganho na renda fixa, mas tendo lucros de renda variável. Mas você precisa ter uma metodologia para entender em que momento aportar nesses títulos. E é isso que eu vou falar mais sobre esse assunto no dia 15 de maio de 2023 para as pessoas que estão entrando no meu grupo de WhatsApp, que está aí o link na descrição do vídeo. Então, entre lá para receber esta aula gravada, onde eu vou mostrar qual a vantagem da gente utilizar essa marcação a mercado ao longo do tempo, tá? E aí você vai perceber que a sua rentabilidade vai ser muito acima do que a rentabilidade normal de quem segura o título público e leva até o vencimento, tá? Então, eu vou mostrar um histórico aí de todos os momentos que a gente pode tentar se aproveitar com... mostrar, na verdade, o histórico das operações de entrada e saída, tá? Como foi a rentabilidade da marcação ao mercado em várias janelas de tempo dentro de anos, tá? Então, dentro de um ano pode surgir uma, duas, três janelas de oportunidade. Então, se você tem interesse para receber mais uma aula onde eu mostro para valer
que a rentabilidade, utilizando bem feita a marcação a mercado, você supera as rentabilidades pagas pelas taxas dos títulos de tesouros e provavelmente de qualquer renda fixa do mercado, tá? Porque a gente aproveita supervalorizações, tá? E aí, dentro desta aula ao vivo, dessa aula gravada que eu vou passar para vocês, aí eu vou oferecer a minha mentoria dentro da renda fixa, tá? Então, se você tem interesse em participar, entre no link abaixo aí, porque as pessoas que estão cadastradas no WhatsApp vão receber esta aula gravada, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos para Educ 3. Educ 3. Vamos entender o que a ação da Educ 3 está fazendo, tá? É muito importante analisar os dados corretamente. Quando a gente analisa um gráfico, olhando um gráfico diário, a gente vê muitos movimentos de sobe e desce e muitos movimentos falsos, que te dão falsas impressões que o mercado vai começar a cair ou que vai começar a disparar, tá? Então, ele é muito falho. Para que a gente diminua esses sinais falsos, o que a gente faz? A gente aumenta o tempo gráfico. Por quê? Porque aí eu terei um sinal mais consistente. Uma coisa é você analisar uma barra, nesse gráfico aqui, de um dia. Apenas um dia no mês de maio, por exemplo. Outra coisa é analisar o que foi feito no mês de maio inteiro. Então, se houve uma movimentação importante no mês de maio, realmente esse sinal ele vai ser muito mais potente do que um sinal no gráfico diário, tá? E por isso que eu uso os gráficos semanais, que ele já tem aí 5 vezes mais a história do gráfico diário, né? São 5 barras do gráfico diário para formar uma barra do gráfico semanal, então ele já é muito mais consistente do que o gráfico diário, e um movimento mais forte ainda, mais consistente, o do gráfico mensal. Desta forma, vai fazer com que você, que talvez esteja tendo perdas na renda variável, porque acha que tem que acompanhar o tempo todo, você vai diminuir o estresse nos seus investimentos para médio e longo prazo, não é curto prazo aqui, tá? É médio e longo prazo, porque você precisa entender que movimento que ele está realizando e aguardar. E, aliás, para você pegar grandes valorizações, você precisa de quê? De tempo na renda variável. Você precisa estar bastante tempo posicionado na renda variável. Não dá para você pegar fortes valorizações de um dia para o outro, a não ser que aconteça algo bombástico que você entrou naquele dia e no outro dia o preço disparou para você pegar aquela supervalorização, porque senão o normal é não acontecer isso. Então, para você pegar valorizações de 20, 40, 50, 60%, neste tipo de gráfico aqui, que é o gráfico semanal e no gráfico mensal. Nesse momento, nós estamos aqui com o gráfico mensal da Educ 3, tá? Educ 3, ok? Então, bora lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui e analisar o que acontece. Como é formada uma tendência de alta, pessoal? Topos e fundos ascendentes. Você precisa perceber esta movimentação no seu gráfico, porque esta movimentação traz para a gente um viés altista desta ação. Significa que os compradores, que os players do mercado estão comprando esta ação no longo prazo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar este viés aqui para me posicionar em momentos específicos. Porque quando você compra ações com este viés, significa que aumenta muito mais a sua probabilidade de você talvez comprar um patamar aqui e daqui algumas semanas, alguns meses, o preço está valorizado, e daqui a pouco ele corrige de novo, como é um movimento normal do mercado, e daqui a pouco ele valoriza mais e mais. Então, é jogar com a probabilidade a seu favor. Então, por isso que comprar ações que tenham
esta direção é extremamente arriscado, porque a probabilidade estará contra você. É você comprar, ele pode subir um pouco, daqui a pouco ele mergulha e está ficando mais barato o preço. Daqui a pouco ele sobe um pouco, você vai ficando otimista, daqui a pouco ele derruba e faz uma nova mínima semana após semana, mês após mês. Então, esse tipo de movimento você deve ficar de fora e entrar em momentos muito peculiares assim para você arriscar uma entrada, porque é perigoso. Então, quer aumentar a sua probabilidade no mercado de renda variável? Entre neste viés de alta. Entre neste viés de alta, ok? Olha só, do que 3, no momento aqui que ela entrou na bolsa, ela ficou um movimento muito lateral, tá? Um movimento de lateralização. A gente percebe aqui que ele fez, depois dessa subida, aqui, ó, ele congestionou aqui na parte de cima, tá? Ele começa a mostrar uma força maior neste movimento, porque já que o movimento começou aqui, veio aqui para baixo, subiu, caiu, subiu, e a gente esperava aqui, ele começou a fazer um movimento diferente aqui. Um movimento diferente no gráfico mensal, lembrando, gráfico mensal. E aí, quando ele vai e faz uma barra desse jeito aqui, deixa eu tirar isso aqui, faz uma barra deste jeito aqui, rompendo essa região, o que a gente percebe? Que ele está fazendo este movimento, esse movimento de correção e uma impulsão rompendo esse topo, certo? Então, esse trajeto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, vou botar aqui, é isso aqui, ó. Ele sobe, faz a correção, essa correção no mercado, ela pode ser uma correção aguda, assim, ou pode ser uma correção de forma lateral, tá? E depois rompendo o topo. Aqui aconteceu esta segunda, tá? De qualquer forma, o movimento ele está querendo te mostrar que ele está fazendo um movimento de pivô de alta de grandes proporções. E aí ele entra neste movimento, tá? E este movimento aqui, que ele entra aqui, nós também teremos zigue-zagues aqui dentro dele, ó, tá? Então, se eu estou olhando o gráfico mensal, e caso o gráfico mensal você não enxergue esses movimentos de sobe e desce, a gente pode descer o tempo gráfico lá para o semanal e a gente vai olhar no semanal que ele agora aparece bastante zigue-zague aqui dentro. Ó. Quando ele rompe aqui, ele acelera, aí ele faz uma queda, corrige, fazendo topos e fundos ascendentes. É uma escalada do preço. E esse tipo de movimento no gráfico semanal, ele faz com que seu investimento se valorize bastante. Tá? Então, volto para o mensal aqui agora. Aquela escadinha que eu fiz está aqui, e praticamente aqui no mensal você enxergou pouco ela, daria até para enxergar pelas barras vermelhas aqui, tá? Mas esse zigue-zague que ele faz dentro deste movimento de impulsão. Então, o que eu enxergo no longo prazo é isso aqui, ó. Movimento de impulsão, correção e nova impulsão. E aí, o que eu faço? Eu vou utilizar as expansões de Fibonacci para determinar alvos lá para cima, que a partir desses alvos eu posso começar a vender minhas posições ou proteger minha operação, né? Então, aqui, realizando uma expansão de Fibonacci, tá? Realizando uma expansão de Fibonacci, a gente percebe que nesse movimento de impulsão, existe a correção e a nova impulsão, ele pode atingir 1, 2, 3 alvos, certo? Normalmente, prestem atenção, já venho falando isso há muito tempo, o segundo alvo de expansão de Fibonacci,
que significa a expansão de 100% dessa pernada aqui, ele tende a reverter o movimento prévio da movimentação atual. Então, a movimentação atual aqui é esse movimento de alta aqui, ó. Este que veio daqui do fundo e veio para cá. Ele veio para a segunda expansão, foi subindo e aí falha na segunda e começa a cair. E ele falha com um zigue-zague descendente, né? Veja aqui, ó, direitinho, ó, que ele vem subindo, marca o topo, cai, sobe aqui, cai, sobe, marca um topo abaixo e vai perdendo fundo. E vai perdendo fundo. Então, isso aqui mostra para mim que ele mudou o comportamento mais lá em cima. Então, você tem duas condutas. Quando você está comprado aqui, neste movimento que vem acelerando, você pode vender suas posições, por exemplo, no primeiro nível de Fibonacci. Você pode fazer isso. Você pode vender na segunda expansão de Fibonacci. Pode fazer isso. Ou você pode esperar um movimento de zigue-zague descendente, e quando ele perdeu o primeiro fundo, você estopa suas posições aqui e espera nova oportunidade, ok? Então, ele bateu no segundo alvo de Fibonacci aí, como vocês viram, tá? E reverteu a tendência. Então, o que temos aqui é um movimento de impulsão, uma correção, uma impulsão, e agora entramos numa nova correção. Uma nova correção. E essa correção é aquela correção tradicional. A primeira foi uma correção lateral, essa da Educ. Aí ele sobe e agora ele faz essa correção aqui. Tudo movimento de longo prazo. Então, quando eu entendo este movimento, eu sei que ele está dentro de uma pernada de correção dentro de uma tendência de alta. E o que eu espero é que essa pernada de correção se encerre para tentar pegar a nova pernada de impulsão. A gente só vai entender que essa pernada, que esse ciclo de alta se encerra quando ele começa a dar sinais mais consistentes que o comportamento do preço mudou. Tá? Enquanto ele não fizer isso, você tem que acreditar na aula. Então, ok. Veja que agora, nesta queda, ele vem fazendo zigue-zagues aqui dentro deste movimento. E nós temos um movimento aqui na análise gráfica que chama cunha de baixa. Essa cunha de baixa é um afunilamento do preço, né? A gente está percebendo aqui, ó, um afunilamento do preço dentro de uma cunha, né? Ele está como se estivesse dentro de um cone caindo aqui. E ele vai perdendo a força à medida que ele vai chegando na ponta da cunha, tá? Esta cunha descendente, ela tem um padrão altista. Por que ela tem um padrão altista? Porque normalmente acontece essa cunha num movimento dentro de um movimento de alta, tá? Então, eu tenho um movimento de alta aqui, eu estou dentro de uma correção, ele faz uma cunha para entrar para uma próxima pernada de impulsão. Esta barra aqui é a barra que sinaliza a mudança de comportamento no gráfico mensal. Pessoal, aí chega aqui, ó, veja essa barra, de junho de 2016, subiu 56%. E você pensa, o quê? Não vou comprar. Subiu 56%, eu vou comprar agora? Pois é. É isso que você tem que entender. Quando aparece esse tipo de barra bem posicionada dentro de um movimento de alta, você precisa acreditar no movimento de continuação de alta, tá? Então, o que acontece? Aqui ele vai realizar novamente, ele realizou novamente um movimento de expansão do preço, que agora estamos nessa pernada aqui agora. Nessa pernada aqui, ok? Beleza. E veja que essa pernada acontece o quê? Com movimentos de impulsão, que foi essa barra que já fez toda a primeira onda forte, lateralização,
essa lateralização parecida com essa aqui, né? Mas numa proporção menor. Depois ele faz uma nova impulsão, correção, impulsão. Então, tudo dentro deste ciclo aqui. Ele formou esses zigue-zagues dentro desse ciclo, tá? E veja, eu vou agora pegar e utilizar o quê? Esse movimento aqui, que partiu daqui, veio para cá, faz uma impulsão, faz uma correção e faz o primeiro zigue-zague depois desse movimento de queda. Eu uso esse movimento para fazer as expansões de Fibonacci, tá? De Fibonacci. E os alvos, ele pode parar no primeiro, segundo, terceiro. Normalmente, o segundo, ele crava o topo. Se o mercado estiver forte, ele tenta chegar no terceiro alvo. Olha o que Duque 3 fez. Ele veio, fez o pivô aqui, com essa barra, acelera, bateu no primeiro, no segundo, corrigiu normal, volta, vamos colocar aqui, ó, média móvel, as médias ascendentes, e ele vai tentar fazer buscar terceiro alvo de Fibonacci. Olha isso aqui, olha o alvo de Fibonacci, o terceiro alvo de Fibonacci. E a partir daqui o mercado, pau, derruba. Então, quando eu opero essas ações no médio prazo e no longo prazo, eu respeito muito esses patamares de Fibonacci. Muito o segundo patamar de Fibonacci, e se ele está forte, eu segurei a posição, ou reentrei na posição, e fui até o terceiro alvo de Fibonacci, o terceiro alvo, eu encerro minhas posições, eu protejo completamente minhas posições, porque ele pode estar encerrando um processo de alta importante, tá? E veja que foi o que aconteceu. Foi a queda e coincidiu com o mês anterior, em fevereiro, antes da queda da Covid, né, marcação do topo. Tá? Então, poderia ter saído aqui, no alvo de Fibonacci, ou já proteger barra a barra do gráfico mensal a minha posição, que vem comprado lá embaixo. E aqui ó, ele fez um sinal de topo bem claro. Tá? Beleza. Bom, nós temos esse movimento aí. Então, eu vejo que, além desse movimento de impulsão do gráfico, correção, nova impulsão, ele forma aqui um canal de alta. Tá? Os canais de alta, de baixa, eles são um pouco... Você pode modificar um pouquinho para lá, outro para cá. Ele serve apenas para mim como uma bússola para entender mais ou menos que região que ele está respeitando. Tem gráficos que respeitam muito mais os canais de alta, outros nem tanto. Então, eu levo muito mais em consideração a fraqueza que o mercado mostra ou a força que o mercado mostra no processo de impulsão e correção, de zigue-zague ascendente e descendente. Então, veja só, o mercado vem, dá a paulada da Covid e volta para o fundo do canal. E onde tinha um suporte aqui, ó. Tinha este suporte de preço aqui, ok? Beleza. Aqui foi compra. Qual é a expectativa no canal de alta aqui, pessoal? Qual seria? Essa aqui. Novamente. Ok? Teria como saber se esta empresa faria esse movimento? Não teria como saber. Tá? Não dá, ninguém consegue saber se o próximo movimento será, de novo, um movimento agressivo até lá em cima. Várias ações, depois da Covid, fizeram esse movimento, inclusive ações do setor educacional. Mas Educ 3 não fez. E aí ele começa a dar pistas. Significa o quê? Ó? Quando ele vem aqui e faz o fundo, e vem numa região de média móvel, tá vendo a média móvel aqui subindo também? Ele marca o suporte, faz o arame e começa a subir. Veja que aqui, quando ele rompe esse topo para cá, na verdade, esse topo ele rompe para cá e cai aqui, quando ele vem para cá, ele não consegue passar desse patamar. Depois ele tenta de novo e não consegue. Então, pessoal, isso aqui é um sinal de extremo alerta.
E nós temos um padrão na análise gráfica que chama ombro, cabeça e ombro. É um padrão que mostra uma reversão de tendência. E se ele está tentando mostrar essa reversão de tendência nesse gráfico mensal, é porque ele quer reverter esta tendência aqui. Tá? Não estou querendo dizer que ele vai reverter a tendência e agora o longo prazo será apenas quedas, mas talvez, entenda isso aqui, talvez apenas corrigir essa pernada de alta para um processo de queda desse para fazer uma nova impulsão, porque é um novo ciclo grande, gigante. Então, aqui agora, olhando, com, né, vendo esse zoom aqui no gráfico, o que eu posso ter agora é um grande movimento de impulsão, um grande processo de correção, um novo processo de impulsão. Também está valendo. Tá? Então, o sinal de alerta, neste ciclo aqui, ó, foi quando ele não ultrapassou esta zona. Ele tentou uma vez, duas vezes, e isso mostra a resistência. Isso aqui, além de ser o ombro, cabeça a ombro, essa parte aqui de cima, ó, foi o rompimento falso deste topo. Tá? Então, é um alerta muito grande que Educ 3 fez. E veja que aqui ele tem essa pernada de queda forte, e ele faz essa correção para cá e não passa. O perigo é perder este fundo. Por que o perigo é perder este fundo? Porque eu estou numa tendência de alta, e para entrar numa tendência de baixa, ele tem que fazer isso. Ó. Cai, sobe, faz um topo mais baixo e perde o fundo. E eu uso essa pernada de impulsão para baixo. E foi uma pernada muito poderosa, essa queda aqui, ó, da Educ. Muito forte. Então, pessoal, o que acontece? Eu vim ainda com o canal de alta aqui, ó. Aliás, vou botar o canal de alta em azul, né? Vermelho, fala sério. Tá aqui o canal de alta. Aqui ele foi dando sinais de muita fraqueza e da formação de um ombro, cabeça a ombro, o rompimento falso aqui desse topo aqui. E a partir daqui ele começa a perder o canal de alta, bate no fundo de novo, anda de lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E no 7º mês, queda. Então, o que ele está realizando aqui no longo prazo? É esse zigue-zague aqui, ó. Esse zigue-zague aqui, pessoal. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer uma expansão de Fibonacci daqui, ó. Pessoal, eu estou analisando o gráfico mensal. Está vendo que é muito mais fácil olhar o gráfico, entender o que ele está tentando me mostrar como informação? Esses dados são informações. Leia esses dados, saiba ler esses dados e acredite nos sinais dados por este gráfico. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ele começa a cair e entra num zigue-zague descendente no gráfico mensal. E aí, novamente, eu vou fazer o quê? Expansão de Fibonacci. Agora eu vou expandir essa pernada de impulsão para baixo. Então, vou lá, faço a expansão. O que eu falo para vocês? Tem 3 alvos para baixo. Qual é o alvo que estatisticamente mais seguro? O segundo alvo. O segundo alvo ele pode tentar mudar a direção do preço a partir dali. Se ele estiver muito fraco, ele pode chegar até o 3º alvo. Olha o que Educ 3 fez. Caiu aqui, perdeu o fundo. Está nesse movimento. Esse movimento tem zigue-zagues dentro dele, de queda. Bateu no primeiro alvo. Bateu no segundo alvo. E, estatisticamente, o segundo alvo tende a segurar. Olha o movimento que vem acontecendo aqui na Educ 3. Comprar aqui, cabe a você se vai se expor ou não, se você acredita na empresa, se você entende que ele pode
nesse movimento, está dentro de um grande ciclo de alta, você pode arriscar a sua compra neste momento. Mas aqui é arriscar, porque ele ainda tinha um zigue-zague descendente. Eu estou no gráfico mensal, mas se eu descer o gráfico o tempo gráfico para o semanal, talvez eu encontre o quê? Essa virada do preço, essa mudança de direção no comportamento. Então, aqui, ó, no gráfico mensal, que cravou o segundo alvo de Fibonacci, e já está arrancando absurdamente aqui, se eu entrar no semanal, o que eu vejo aqui? Ó? Vamos dar um zoom aqui. Ó, o que eu vejo aqui? Ó? Ele caiu, estava caindo, acelerando forte, e essa acelerada forte é muito interessante, porque gera muito pânico no mercado. Aí ele vem, bate aqui, esse é semanal, tá? Sobe, ok? Tenta cair, não perde o fundo, sobe, opa! Essa barra aqui está rompendo o topo. Primeira vez que rompe em fechamento aqui, nessa queda. E até porque ele chegou na região importante, que era o segundo alvo. Então aqui, ó, ele vai, recua, faz um pullback e faz uma nova barra verde acima deste topo aqui, ó. Então, o preço no semanal, se você não comprou pelo risco, no semanal ele te deu essa chance aqui, ó, dessa barra aqui, ser o pullback dessa região que rompeu o topo, ele muda o comportamento e faz um zigue-zague ascendente, marca essa barra aqui e a partir daqui você pode entrar comprando para essa alta de uma semana, foi 14% semana passada e essa semana já está subindo 22%, tá? Então, nesse momento, ele está fazendo um movimento bem agressivo. Volto para o mensal. E veja, o que eu estou de olho, prestem atenção nisso. Eu estou de olho, sabe o quê? Neste fundo aqui, ó. Neste último fundo aqui, que ele tinha sido perdido para baixo, tá? Esse último fundo aqui. Ele bateu aqui, subiu, era suporte. Aqui ele segurou no suporte, perdeu, era para continuar a tendência de queda. Ele está voltando para cima nessa primeira pernada. É como se fosse essa pernada de queda aqui, ó. Só que aqui é de alta. Então, se ele volta, segura aqui, é como se ele estivesse voltando e segurando no topo anterior aqui, ó. Segurando aqui. E se ele mostra, segura, segura, você pode arriscar uma compra aqui. Lembrando que se você arriscar aqui, ele ainda não tem um zigue-zague de longo prazo. Mas seria esse tipo de sinal que ele deu aqui, mostrando aqui a fraqueza da parte da compra e aqui seria a fraqueza na parte da venda, mostrando que os compradores estão dispostos a pagar a partir deste patamar e elevar o preço lá para cima novamente. E quem sabe entrar num grande ciclo de alta de novo da Educ 3. Tá? Mas isso aí a gente vai analisando mês a mês. É assim que analisa gráficos. Pare de ficar acompanhando o gráfico diário, tendo o tempo todo muito estresse. Um dia você está pessimista, o outro otimista, e vê notícia, e vê balanço, e não sei o quê. Não importa isso. Isso não importa. O que importa é se o investidor realmente vai comprar aquela ação, por algum motivo que eu não sei. Mas se eles estão comprando aquela ação, saiba que ele já está fazendo esse papel para você de entender que talvez a empresa vai se recuperar no futuro, por algum motivo ele tem algum tipo de informação que você ainda não sabe. Então, essa parte fundamentalista, quem está fazendo é o grande investidor. Se ele percebe isso e ele muda o comportamento do preço e ele começa a comprar, se posicione a favor deste movimento. Mas saiba analisar esses dados de preço aqui.
para entender se isso é oportunidade. E você vai entender realmente essa análise aqui quando você olhar gráficos semanalmente, mensalmente, analisar várias ações, estudar para entender e confiar nestes sinais. Pessoal, você precisa utilizar uma técnica para comprar a ação. Alguma coisa. Você vai olhar noticiário, balanço, fundamento, análise gráfica, sei lá, qualquer coisa. É muito melhor você se basear em cima de dados de força, que é o preço. Se a ação mostra força e muda o comportamento do preço que ele vinha fazendo, ele muda esse comportamento, acredite nesta movimentação. Ok? É isso, pessoal. Esta é a análise de Educ 3, tá? Por enquanto, mostra força, parece estar querendo reverter a tendência, mas se você não comprou ainda, talvez seja melhor aguardar um pouco mais. Cabe a você analisar os seus dados e tomar as decisões. Não deixe que outra pessoa tome decisões para você. Depois você fica culpando aquela pessoa porque eu segui, porque eu aquilo, não sei o quê. Saiba ler esses dados, tá? Então, eu faço até um convite para você para entrar aí no meu grupo de renda fixa turbinada para receber essa aula gravada, falando mais dessa oportunidade. No final desta aula, eu vou oferecer a minha mentoria de renda fixa. Eu acho que eu devo abrir novamente vagas para a minha mentoria de renda variável, tá? Então, você está interessado? Entre aí no grupo abaixo, aí no link está na descrição, tá? Para participar, para receber, entender mais sobre esse conhecimento de renda fixa, que é muito, mas muito importante para a renda variável. Quando você analisa a renda fixa, juros, ele está correlacionado à bolsa de valores. Então, é uma coisa ligando com a outra. Você precisa entender isso. Não é uma coisa separada da outra, tá? Então, entre no link abaixo na descrição do vídeo, tá? Para receber mais informações da renda fixa. E se você tem interesse em aprender esta movimentação de longo prazo, sem estresse, na renda variável, esperando, sendo um sniper do mercado, esperando o movimento acontecer. Então, venha para cá, faça parte do grupo e provavelmente liberarei, talvez, mais vagas para a mentoria de renda variável também. Ok? É isso aí, pessoal. Então, fico por aqui e forte abraço.